Boa noite, boa noite. Eu coordeno a Casa Mãe de Deus, uma casa que acolhe mulheres em estado de vulnerabilidade com crianças ou grávidas até 3 anos. Mas, burlando a regra, eu tenho crianças de 6, eu já até nem sei mais, de 7 meses a 5 anos. Então, de todas as faixas etárias, de todo jeito. E eu estou passando por uma experiência fantástica. Hoje eu sei na carne que é ser mãe. Na carne, porque a mãe internou e a gente que cuida do bebê dela de 1 ano. Menino de Deus, eu estou morta. Não sei o que é dormir direito, comer direito, não sei nada. Estou com os braços doentes de carregar menino. Deus me defenda. Eu falei, eu escolhi a vocação melhor. Estou brincando. Mas isso tudo é bom. Sabe por que é bom? Porque a gente entende que Deus tem o melhor para nós. Na vocação que cada um tem. Mas o que é melhor de tudo isso é saber que Deus nos quer lá no alto. A palavra de Deus fala, nós somos cidadãos do céu. Não somos deste mundo. Estamos no mundo. Mas não pertencemos a este mundo. Certo ou errado? Certo. Todo mundo sabe isso, não é? Todo mundo sabe que nós somos cidadãos do céu. Mas aí é que entra o problema. Entre eu saber e eu vivenciar isso, existe um espaço, existe uma lacuna. Por quê? Porque o caminho para o céu não é fácil. Não adianta você falar que eu sei morada 1, morada 2, morada 3, morada 4, morada 5, morada 7. Eu conheço a teoria. Mas eu passar de uma morada para outra, para alcançar o céu, rapaz, tem que ralar igual milho de pamonha. Não é fácil. São João da Cruz fala eu acho que é na Chama Viva de Amor. Eu li isso quando eu fiz a novena de São João da Cruz. Logo que eu entrei na comunidade, eu tinha 1 ano que eu estava lá, o Luiz pediu para eu ler sobre São João da Cruz. Eu nunca me esqueci disso. Ele fala que o caminho para o céu é uma escada de 9 degraus. E nós subimos muito facilmente até o 4º degrau. Só que quando vamos passar do 4º para o 5º degrau, às vezes nós escorregamos e caímos lá para o 1º degrau. Porque se fosse fácil, a igreja estava cheia. Se fosse fácil, o inferno estava vazio. Depende muito de nós. Eu até falava ali com alguém, com ela ali, que ia o Frei Patrício Schiadini, eu tenho um contato dele, ele manda lá pelo WhatsApp um mini curso sobre oração. E uma das coisas que ele falou lá, que a gente tem que ter quando vamos rezar, um livro. E que o livro que ele indica é a Bíblia. Mas você pode também ter um livro espiritual, um livro que fala de oração. Mas ele fala que o livro em si, ele não te converte. O livro em si, ele te ajuda a se converter. Mas se você não reza, você não se converte. É a mesma coisa de um livro de culinária. Ele fala. O livro de culinária mostra lá uma receita bonita, mas você não come aquela receita ali, não come o que está ali no livro. Você tem que fazer. E entre a receita do livro e a sua receita, às vezes, não dá certo. Esse dia eu fui fazer um bolo de caixinha, não deu certo. Como é que eu fiz tudo direitinho aqui? Eu liguei o forno errado. Eu pus para ligar adorando. Aí ele dourou e não cozinhou. Aí eu vou fazer o sistema inverso. No fritar dos ovos ficou até bom. Mas existe um caminho. E eu vou falar de uma coisa hoje que é fundamental, muito importante para nós, que é sobre a tibieza. Não precisa me responder, não precisa. Mas a pergunta que eu faço, quem que veio para cá entusiasmado, querendo estar aqui de verdade? Ninguém. Com essa chuva, o que você queria fazer? Tomar uma sopa, assistir um filme, deitar, rezar. Rezar não. Ler. Não, você ia rezar? Eu vou rezar agora que eu estou muito cansada debaixo das cobertas porque está frio. Não vai rezar? Vai? Não. Eu peguei o terço e falei assim, bom, enquanto esse abençoadinho não me deixa dormir, eu vou rezar o terço. A menina dormiu rapidinho. Falei, meu Deus, né? Foi
Nem me enrolou para eu rezar, né? Então eu vou falar sobre a tibieza. A tibieza, vou pôr aqui porque esse ambão é muito alto, eu quero. Não. A tibieza, ela vai ser um caminho que me impede a perfeição. Por quê? Porque ela vai te atrasar. A tibieza, ela vai fazer com que eu não reze, vai fazer com que eu não me converta, vai fazer que tudo é chato, tudo é ruim. Ela vai me convencer disso. Ela vai me convencer que eu tenho que levar uma vida light, que eu não preciso tanto, não é? Não, para que rezar todo dia? Para que rezar rosário? Para que rezar a missa todo dia? Rezar a missa não, o povo antigamente falava, vamos rezar a missa, né? E a missa, por quê? Porque a gente entra num estado de desânimo, meu amigo. Vamos lá. Então, eu passo a ter uma vida medíocre. O Luiz Antônio falava, quem estava na missa lá, e falou assim, não quero consagrado medíocre, porque a palavra de Deus fala, ou frio ou quente. Morno Deus vomita. Ou você vai, ou você não vai. Tem lá uns 2 filhos lá que falam, vai lá fazer, o outro fala, pô, eu vou, e não vai. O outro fica assim, não vou não. Mas foi, não é verdade? É desse jeito, né? Vem cá, fica aqui com a irmã. Vem, meu sangue. Então, ela me deixa a ter uma vida medíocre. Definição. É o hábito do pecado venial, voluntário, deliberado, e que traz uma paz na alma. Eu começo a pecar venialmente, pecadinho, e aquilo fica assim, tranquilo na minha alma. É só uma mentirinha. É só uma coisinha. Eu não vou perder a salvação. Depois eu confesso. E a gente começa a ter paz na alma. Vocês vão ver, depois eu vou explicando isso. Que com o pecado venial deliberado, a pessoa nem confessa, porque ela não tem esse temor a Deus. Ela não vai confessar bem porque é um pecado venial. Às vezes leve. Ela não tem contrição. Por quê? Ela não vai ver que ela desagradou Deus, porque ela vai achar aquilo natural. Todo mundo faz. Todo mundo peca. Se for assim, o inferno está cheio. Não está tão cheio assim. Então, vamos lá. Sinais da tibieza. Eu achei essa formação fantástica. Posso não conseguir expressar, mas ela vai nos ajudar muito na confissão. Sinais de tibieza. Primeiro sinal da tibieza. A omissão fácil das práticas de piedade. Então, eu começo a omitir as minhas práticas de piedade. A minha oração, o meu terço. Aí ele vai falar aqui, os exercícios de piedade. Eu já não leio mais a Bíblia, eu já não rezo, né? O meu dever de Estado eu já faço de qualquer jeito, como pai, quando mãe, né? Lá na minha casa. A leitura eu já não faço mais nenhuma leitura, porque eu não tenho tempo. Eu justifico, eu sei trabalhar o dia inteiro. Chego em casa, é menino, papagaio, periquito, mulher, cachorro, gato. Você vai ler? Aí fala assim, amanhã eu leio. Amanhã eu começo a minha ginástica. Mas eu e a Esteira ainda não combinamos o amanhã. Nós estamos de mal ainda. Mas amanhã eu vou sair com meus filhos. Amanhã eu vou tirar um dia para passear com a minha esposa. Amanhã, que nunca vai chegar. Vocês estão entendendo? Então é aquilo que a gente vai fazer e não faz e nem se tem contrição. Eu vou fazer um compromisso agora de rezar, nem com uma Maria antes de eu sair para o trabalho. Quando você chega lá no trabalho, fala, rapaz, esqueci. Não, mas não tem problema não. Amanhã eu rezo. E amanhã você esqueceu de novo. Certo? Segundo, faz com negligência os exercícios espirituais. Faz com esses exercícios de piedade. Por exemplo, como que você vem à missa? Como que você participa da missa? Não, eu vou à missa, mas chega aqui, você está pensando no cachorro que ficou lá, naquela conta que você tem que pagar, naquele desânimo, você vai para a comunhão, né? Tem gente que vai para a comunhão conversando. Fulano, tá bom? E falta a piedade. Por quê? Porque houve um esfriamento da alma. Eu não faço mais as coisas. Eu faço, mas a maneira como eu faço, a maneira como eu rezo, a maneira como eu faço meu dever de Estado, não é que você não vai fazer, mas você negligencia. Faz de qualquer jeito. Você faz de qualquer jeito. Confessa mal, comunga mal,
reza mal. Você não deixou ainda de rezar. Você só não faz bem feito. Você não tem paciência. Você está doido para a missa acabar. Você está doido para o seu filho dormir. Graças a Deus, eles dormem, né? Então, existe o quê? Faz com negligência, né? Terceiro ponto. Vai anotando aí. Terceiro ponto. A tibieza é diferente da aridez. Eu estou passando por um deserto. Por quê? A aridez na aprovação dá tudo errado. Mas na aridez você vê que o tudo errado tem um propósito. Olha, meu bolo deu errado. Mas Deus quis me falar com o meu bolo errado. Eu não observei. Eu não fui diligente. Eu não prestei atenção. Estava com a cabeça não sei aonde. Então Deus tem um propósito com o que dá tudo errado na aridez. Na tibieza, quando dá tudo errado, o que você faz? Pensa, você faz uma coisa, dá errado. Na tibieza, você reclama. Você não vê com bons olhos. Você desanima. Não vou fazer isso mais. Acho que não é Deus que quer que eu faça isso mais. Por quê? Porque aquilo ali perde o sentido. Então ele vai falar que na tibieza não faz esforço para esquivar do que te afasta. Peraí, eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar para que isso dê certo. Eu vou ler o que Deus quer me dizer com tudo isso, né? Na tibieza, a alma se sente aborrecida com o pensamento que tudo vai mal na minha vida espiritual. Vocês já ouviram aquele negócio assim? Depois que eu comecei a rezar, a minha vida virou de perna pro ar. Não, foi só eu entrar no projeto que isso assim aconteceu. Foi só entrar no projeto que é grávida. Agora, mais um menino, pelo amor de Deus, né? Estou dando um exemplo, não pensei assim não. Mas por quê? Porque a gente não vê com bons olhos. E também a gente não confessa isso. A gente não confessa, porque a gente acha que isso é normal, certo? Deixa de rezar, de se confessar. Ela deixa de buscar as virtudes, por quê? De todo mal, Deus tira um bem maior. Se eu olho com os olhos de Deus. Tem dia lá em casa que eu tenho vontade de falar assim, tá. Tem dia lá em casa, até é bom, né, que eu grito menos. Tem dia lá em casa que eu faço assim, eu falo assim, gente, ou vontade que cai uma bomba que assim, ó, explode, vai todo mundo pro bar, acaba tudo. Tá errado, daí eu for papá, tem dia que eu tenho vontade de matar cada mãe, cada menino que tem lá em casa. Eu não nasci para isso. Mas quando a gente reza, a gente entende que tem um significado, cada coisa que dá errado. O Deus prepara isso. Isso que não é para a gente dar muito testemunho, não, mas eu vou dar o meu. Quando eu entrei na comunidade, eu era famosa em fazer pão. Sou até hoje, né? O pão. Aí quando eu entrei na comunidade, não sei se eu já falei isso aqui, nenhum pão dava certo. Nossa Senhora, o divino falou assim, se você fizer mais um dia pão aqui e der errado, nunca mais. Você vai fazer pão aqui. E eu, meu Deus, os meninos, não, vai dar certo, Silvaninha, vai dar certo. Eu nunca rezei tanto na minha vida. Por quê? Porque eu dependi da graça de Deus. Na aridez, a gente depende da graça. Na tibieza, a gente desiste. A gente busca outra coisa. Sai do foco, né? Por quê? Porque a gente acha que, não, para quê? Isso aí também, talvez não é isso que Deus quer para mim, né? Porque a gente não quer fazer isso. A gente deixa de rezar e vai dando uma empatia da alma que causa uma anemia. Vocês já ouviram falar anemia da alma? Uma pessoa anêmica, ela tem força de vontade? Eu nunca vi. A pessoa tem anemia, ela diz que dá um sono danado. Você tem uma fraqueza, você não tem vontade de fazer nada. Nada. Que seja de Deus. Porque para fazer outras coisas, fazer churrasco, visitar alguém, ir no cinema, a pessoa tem um ânimo danado. Mas na tibieza você não tem ânimo para nada. A anemia da alma, segundo São João Paulo II. Né? Por quê? Porque a alma deixa de buscar virtudes. Ela não se importa mais. Por quê? Primeiro, vocês vão ver lá que primeiro ela acha que ela é muito boa. Que desse jeito está muito bom. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Tá bom. Cheguei até aqui, ó, não peco mais mortalmente. Pode contar aqui, né? Eu acho que num grau que a gente chegou, dificilmente você vai falar assim, eu pequei mortalmente. Muito difícil. Pois se você peca mortalmente, você perde a graça. Agir sem pureza de intenção, sem ordem ou método. Você age do jeito que você acha que está bom, do jeito que você pensa, do jeito que você escolheu. Você não quer saber se Deus quer daquele jeito ou não. Se tem uma ordem ou não aquilo ali.
se tem um método ou não. Você faz segundo você quer fazer, segundo os seus critérios. Não, eu acho que assim está certo, é assim que vai ser. Pronto. Quem manda aqui sou eu. Não tem esse negócio de, você escutou de Deus? Escutei. Escutou nada, né? A gente sabe que não escutou, né? Então, eu não tenho nada. Eu faço do jeito que eu quero. Ele vai falar assim, tudo que se faz, as práticas de piedade, o dever de Estado, o trabalho de cada dia. Quando eu falo dever de Estado, é se você é casado, tem filhos, você tem um dever. Você tem que cumprir o seu dever, né? Ele vai falando que, só que não passo mais para a glória de Deus. Eu não faço isso mais para a glória de Deus. Eu faço para serviço, para ser honrado, para me satisfazer. Por quê? Porque eu quero fazer conforme a minha vontade. E isso é sério. Eu acho que isso acontece com todos nós. Às vezes você faz alguma coisa, pode até ser que tenha sido vontade de Deus, mas você acaba agindo conforme você acha que é o melhor. E não como você acha que Deus gostaria que você fizesse. Nas coisas do dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, a gente quer o quê? Quer sucesso. Eu estou falando isso que eu sou uma sanguínea. Eu sou sanguínea. Eu quero o quê? Eu quero que alguém fale mal de mim? Nunca. Eu quero que alguém tenha uma má impressão de mim? Nunca. Então, às vezes, eu faço muitas coisas que eu faço para ser vista, para ser elogiada, para falar que eu sou boa. Chegou quando não sei quem lembra aqui do jornal, da revista, e um dia aqui, Walter lembra, né? A revista, não, era o jornal. Eu era recém-chegada lá na comunidade, eu era responsável pela correção. Passou pela mão de um monte de gente. Que eu falo, Amado, Luiz Antônio, Divino Antônio. E todo mundo ficou muito bom, ficou muito bonito, e nem me lembro mais. Aí tinha um acampamento que aconteceu. A capa era chamatiz desse tamanho na capa do jornal. Acampamento, acho que de carnaval, sei lá o que era. E eu achei que eu era a última cocada. O que aconteceu? Saiu errada a data na capa do jornal. Nunca me esqueci disso. 2.000 exemplares com a capa errada. Assim, o Luiz Antônio era uma pessoa assim, de um pouco menos do que ele é hoje, né? Assim, né? Hoje ele teria mais misericórdia. Mas pensa, eu fiquei da finura dessa folha aqui, ó. Eu fui diminuindo. Por quê? Porque eu confiei em mim, porque eu sou boa, porque ficou ótimo. Aí nós fomos um por um, riscando e escrevendo a data. Riscando, escrevendo a data. Mas essa lição eu levei. Eu falei assim para Jesus, nunca mais o senhor me elogia. Nunca mais. Se eu não levar bronca, eu sei que ficou bom. Mas não precisa falar. Tanto que até hoje, quando às vezes eu falo assim, nossa, ficou ótimo. Ai, que bom, obrigado. Me vira as costas. Por quê? Porque eu tenho que fazer para a glória de Deus. Não é para mim. E a tibieza você acaba fazendo porque você quer fazer para que as pessoas vejam como você é bom, né? Mas vamos lá. Você faz por capricho, né? Então, eu quero fazer para agradar. Eu quero fazer. Sabe um pecado que a gente comete? Bom, eu penso que muita gente aqui comete. Chama-se omissão. Às vezes a gente vê uma pessoa no erro, num pecado leve, e você, para não desagradar, você fica calado. Você fica calado. Você não fala. Você não denuncia. Eu, às vezes, lá na comunidade, às vezes eu não tenho coragem de falar, né? Para a pessoa. Se eu não tiver liberdade, às vezes não. Sabe quem que eu falo? Pro formador dela. Aí eu só falo assim, olha, eu não sei. Eu que estou vendo isso. Pode ser que eu esteja errado. Mas isso. Por quê? Porque a gente tem a proteção de imagem, né? Então a gente acaba pecando por isso. Certo? 5. Contentar-se com a mediocridade e negligência em formar hábitos de virtudes. Bom, olha só. Contentar-se com a mediocridade. Não. Até aqui tá bom. Não, gente, do que eu era para que eu sou agora, eu já estou de bom tamanho. Se você, tem gente que fala assim, irmã, eu vi uma foto sua. O Luiz Antônio gosta de dar meu exemplo de quando eu usava mini saia, que eu fui não sei aonde, que eu fui de mini saia, era visitar uma chácara de recuperação, e eu com aquela mini saia, os carrapichos grudando nas minhas pernas, e Então, aí se eu olhar para assim, não, mas hoje eu tô até boa, hoje eu sou até irmã, já tá bom. Pronto.
Olha para o seu casamento e veja até onde você chegou. O que você era e o que você é. Quando ele vai falando aqui, a gente começa a negligenciar. A gente leva uma vida frouxa, medíocre. Porque até aqui tá bom. Eu já rezo, eu já vou à missa, eu já faço isso, eu já faço a minha esmola, eu já faço uma caridade, eu ajudo, eu já participo do projeto Família do Céu aqui na Terra. Tá bom, gente, a gente não nasceu só para isso. Deus não quer que a gente fique aqui, a gente quer ir mais. Se você estiver trabalhando numa empresa, o que você quer fazer dentro da empresa? Ser sempre o porteiro? Você vai entrar como porteiro, mas você vai estudar, você vai se esforçar para você chegar na gerência. É ou não é? É, ué, todo mundo é assim. Quando eu formei em letras. Aí eu falei, quando eu terminar a faculdade, eu vou para a Inglaterra. Aí eu arrumei um namorado. Falei, então já não vou para a Inglaterra, vou namorar. Depois eu arrumei o namorado, falei assim, não, então vou fazer um curso de pós-graduação em tradução lá em São Paulo. Mas eu pensei assim, não, esse mês, eu vou tirar 6 meses para eu ficar à toa. Eu estou muito cansada da faculdade. Conclusão, não fiz nada. Só fiz a faculdade. Graças a Deus, né? Por isso que eu estou aqui. E se não tivesse, eu estava ferrada. Estava aqui não, certo? Então, eu começo a negligenciar. Nada de exageros. Isso aqui de exagerado, não corta os exageros, corta as mortificações, corta a penitência. Male, eu faço o cerco de Jericó. Male, eu faço jejum de quarta e sexta. Não, sexta ainda vai, mas quarta não. Por quê? Porque a gente quer, o tíbio quer uma vida fácil, né? Então, eu vou me contentando com o meio termo. Nada de dureza. Vida boa. Vida sombra e água fresca. Só que o que acontece? Quando a gente começa a fazer desse jeito, logo a gente cai no pecado mortal. Logo. Porque a gente vai escorregando no venial deliberado. Até você um dia pecar mortalmente. Certo? 6. Desprezo das pequenas coisas. Bom, a pequena vida de Santa Terezinha. Não, isso aqui é muito pequeno para mim. Então, eu não vou fazer isso. Eu quero fazer coisa grande. Grandes mortificações, grandes penitências. Mas eu não quero fazer coisa pequena. Ninguém foi santo, nenhum santo foi santo se não fez pequenas coisas. Ninguém foi santo desse jeito. Você vai lá, tem um retiro. Você fala assim, eu preciso de um servo para ir para a cozinha. Pergunta se quem vai. Vai? Não. Mas eu preciso de um servo para atender. Aí já aparece mais. Por quê? Porque aparece. Por exemplo, está tendo acampamento. Não, acampamento não. Retiro. Quem conhece a comunidade há muito tempo sabe. É uma luta até para a gente encontrar pessoas que queiram atender. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. A maioria aqui é de caminhada há muito tempo, sim ou não? Sim? Quantas pessoas vocês atendem? Quantas famílias você já ajudou? Quantas pessoas você perdeu tempo? Perdeu tempo. Ah, eu vou perder tempo com aquele freguês, não. Ele não quer nada com nada, deixa ele para lá. Desistiu do freguês. Não vou perder tempo, eu tenho mais que fazer do que atender. Eu tenho mais que fazer do que fazer visita. O padre lá da minha região, que tem uma Família do Céu, ele ficou muito, assim, decepcionado, porque os casais não queriam atender. Gente, atendimento dá muito trabalho, né ou não é? Dá muito trabalho. Atendimento requer que você estude, que você reze. E quando a gente está servindo o Senhor, a gente tem que se esforçar. É fácil? Não é. Mas muitas pessoas se perdem porque nós não vamos ajudá-las. Porque nós nos acomodamos com o que nós temos e o que nós somos. Nós nos acomodamos. É ou não é? Estou certo ou estou errado? Muito obrigada, estou certo, obrigado, né? Por quê? Porque eu não quero fazer pequenas coisas, eu quero fazer grandes coisas. Porque eu acho que se eu fizer grandes coisas, eu vou ser mais santo, mais rápido, mas não vai. Santa Terezinha não foi santa rápida, não. Certo? Estou terminando. Acorda. 7. Pensar mais no bem que foi feito no que ainda resta fazer. O que eu falei. Nossa, mas eu olho para trás, olha tanta coisa que eu já fiz, mas eu não vejo ainda lá na frente. Eu já fiz coisa demais aqui. Eu já ajudei demais. Eu já lavei muito banheiro lá na comunidade. Chega. Agora é para os mais novos. A gente não vê o que tem lá na frente. Por exemplo, tem um centro cultural. Todo mundo sabe, né? Que os meninos estão ralando igual tudo. Minha de pamonha. Mas se a pessoa pensar assim, olha o que eu já fiz pela comunidade,
eu não vou servir mais. Ela não vê que ela tem que ir mais para frente, se desgastar mais. O Antônio fala assim, minha filha, você tem só 61 anos, você vai viver até os 98, e você vai ter que se desgastar ao dobro esse ano. Falou lá na missa das irmãs, quem foi na missa de consagração das irmãs, ele falou, vou falar para as mais velhas aqui, para as primeiras. Esse ano vocês vão passar pelo Calvário, porque vai ser o ano da fé. Se eu olhar para trás o que eu já fiz pela comunidade, eu não vou fazer mais nada. Eu fiz todas as novenas que a gente reza lá na comunidade, fui eu que fiz. Só uma que eu não fiz, todas não, faltou uma que foi do Imaculado Coração de Maria. Fiz todas. São João da Cruz, Santa Teresa, São João Paulo II, Santo Antônio, São Francisco, Sagrado Coração de Jesus. Então, já fiz demais. Quero me aposentar. Tem que fazer de Santa Terezinha. Tem que fazer de Santa Terezinha. Por quê? Porque o Tíbio, ele quer o quê? Tá bom. Desse tanto tá bom. Certo? Bora lá, né? O que acontece quando eu fico desse jeito? Olha só, achei muito interessante. Olha, nada de esforço, nada de generosidade. Julga ter feito muito, se acha muito bom e se compara com o mais fraco. Não, eu já fiz muito, né? Eu sou muito bom, aí deixa pro outro. Aí aquele ali, não, coitado, fraco, vai do jeito que eu faço, não. Fraquinho demais, coitadinho. Porque a pessoa se orgulha, certo? Aí o que causa? Um movimento de impaciência e cólera. Aí quando depois você faz de má vontade, tudo. Não, com tanta gente aqui, o Cleiton escolhe logo eu. Não, por que não escolhe o Valtênio? Valtênio não faz nada, filho tudo criado. E eu lá, tem que parar tudo, vai lá fazer esse trem. Por que não escolhe fulano? Tem um menino, quem tem menino? Tem um menino de 1 ano lá, ainda fala que eu não faço nada. Irmã, você não faz nada na casa Mãe de Deus. Fala, não faço mesmo. Não faço nada. Mas hoje eu sei o que é ser mãe. Mas vamos lá. 8, último. Pecado venial, voluntário ou deliberado e habitual. O pecado venial é uma ofensa a Deus. E há nele 3 circunstâncias. Presta atenção. 3 circunstâncias do pecado venial. A primeira, uma injúria a Deus. O que é uma injúria? Seja um ato de preguiça, eu faço as coisas com preguiça. Pode ver que toda hora ele fala preguiça e má vontade. Uma preguiça, uma vaidade, eu faço por vaidade, eu faço na desobediência, porque Deus mandou eu para cá, mas eu quero ir para lá. Eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer desse jeito. Mas você não rezou, Deus falou, mãe, eu vou dar um exemplo. Triste. Aquela pessoa que sai da comunidade fala que ela teve um discernimento errado. Eu não tenho vocação. Depois de 10 anos, 5 anos, 1 ano que você está lá, não tem vocação. Não tem. Fui coagida a ser irmã. Alguém aqui foi coagida a casar? Vocês casaram porque o pai pôs uma como é que chama aquele negócio? Uma arma? Carabina? Sei lá o quê. Ninguém gente. Quem tem 10, 15 anos de casamento, sei lá, né? Quantos anos? Você nunca teve vontade de largar o seu marido? Você largou? Quando uma vez eu falei para minha mãe, eu acho que eu vou sair da comunidade, assim. Eu tinha uns 3 anos, 2 anos que eu estava. Minha mãe, não, você vai ficar lá agora até morrer. Mas mãe, sim, mãe. Ela falou assim, não, é igual casamento. Tem vez gente que quer largar, jogar tudo fora, mas aguenta firme. Tem 24 anos que eu estou aguentando firme. Espero mais uns 30. Fiz memória da minha mãe. Entenderam? Então é uma injúria a Deus. Eu faço do jeito que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Mas eu sei que eu estou tentando agradar o Senhor, meu Deus. Deus mandou eu ser irmã, não, mas eu quero casar. Falei para a menina ali, mas e a vontade que tem de casar? Falei, eu nunca vi uma pessoa que tem chamado a uma vida religiosa e que Deus foi lá, pode ter sim que tenha, né? Muito santo, mas esse santinho igual eu assim não vai ter não. Deus fala assim, olha, você quer se casar? Você quer casar? Vou te dar uma sexualidade própria do casamento. Você quer ser padre? Vou te dar uma sexualidade própria para ser padre. Você vai ser assexuado. Você não vai ter desejo. Você não vai ter nada. Você vai ser de isopor ou de madeira. Não tem jeito. Minha filha, não tem jeito. Há eunucos que se fazem eunucos por amor a Deus. Não tem como voltar atrás. Agora eu tenho 15 anos de vida religiosa. Eu falo assim, eu acho que eu não tenho vocação para ser irmã. Tenho vocação para casar. Ô, topeira, não é? Segundo, ponto do pecado venial.
uma revolta contra a autoridade de Deus. Eu quero fazer a minha vontade. Pronto. Vocês já revoltaram contra Deus? Eu já. Eu falei assim, mas não é possível, Senhor. Não é possível. Com tanta gente neste mundo, tanta mulher boa, bonita, o Senhor me escolheu a mim. Não é possível. Eu queria casar. Eu queria ter a alegria do marido. E o Senhor me escolheu para ter um marido que não é vivo, assim, né? Mas eu fiquei com tanta raiva. Por quê? Tinha uma menina assim, por quê? Por quê? Por quê? Por que que eu estou aqui? Por quê, Senhor? Para quê? Uma revolta interior, porque a minha vontade gritava dentro de mim, porque eu queria fazer a minha vontade. Aí eu falei, tá bom. Então o Senhor quer isso? Então o Senhor me capacite para viver tudo isso. E por último, do pecado venial liberado, a ingratidão a Deus. Nós somos ingratos a Deus. Nós não pagamos a Deus o que lhe é devido. Se alguma coisa sai errado, né, quando eu converti, eu li um livro que chamava O Louvor que Liberta. E ele falando que a gente tem que louvar a Deus em todas as circunstâncias. É um livro evangélico, bem fininho. E ele vai falando que o cara ficou preso injustamente por muitos anos. Mas ele aprendeu na cadeia a ser livre, porque ele foi louvando ao Senhor. Então, esse louvar a Deus, a gente é ingrato. Quando as coisas não acontecem como a gente quer, na hora que a gente quer. Ô Senhor, eu pedi isso, o Senhor me deu aquilo. Ô Senhor, o Senhor falou isso, mas nunca chega a isso. Então nós temos um coração ingrato diante de Deus, de tantas coisas que Deus nos dá. Esse dia a menina, cheguei lá em casa, aí eu tenho, quantas mães mesmo? 6 mães e 7 crianças lá em casa. Aí eu tinha ganhado muita coisa mesmo, leite, fralda, um monte de coisa. E o leite acabou, aí o meu dinheiro tinha acabado. Aí eu falei para as meninas, falei assim, vocês tomam esse leite, bem pouquinho, põe um pouquinho só para os meninos, né? Os meninos, as mães não precisam beber leite, ninguém aqui é bezerro, não precisa tomar leite. Só as crianças, porque esses 2 aí são os últimos 2 litros de leite que nós temos. Se vocês rezarem com mulheres de oração, firme na fé, e Deus me deu um dinheiro, eu compro. Eu tinha dinheiro lá, né? Mas a gente tem que dar uma pressionada nas indivíduas. Aí no outro dia o menino me ligou e falou assim, irmã, tem uma doação de leite aqui, a senhora vem buscar amanhã? Eu falei, amanhã eu não posso, meu santo, posso ir na terça então. Na terça-feira só vai vir buscar. É muito pequeno isso. E um dia eu falei para o Luiz Antônio, falei, Luiz, o que mais me motiva, às vezes, aqui na Casa Mãe de Deus, é ver a generosidade de Deus. Porque se depender de mim, essa miséria que eu sou, Deus, em cada coisa que eu faço, de pequena coisa que seja, mesmo que eu erre, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, a resposta de Deus é imediata no cuidado. E eu falava para ele, o que mais me encanta é o cuidado de Deus. Não só na casa, mas comigo. Porque eu tenho muitos defeitos. Graças a Deus, né, eu tenho muita consciência dos meus defeitos. Mas eu tenho uma gratidão a Deus, porque eu sei de onde eu vim. E os milagres que Ele faz ali naquela casa. Às vezes eu choro à noite, meio desanimada, porque a gente às vezes faz e a gente espera uma resposta. E a resposta que sempre me vem, às vezes, ela é contrária ao que eu busco. É uma mãe que vai embora com um bebê de 4 meses, assim, do nada, sem nada, não leva nada, fugiu. E aquilo para mim é uma dor na minha alma de saber que aquela criança pode ter sido entregue para qualquer pessoa. Mas eu vejo assim, que Deus vai sustentando a minha alma e vai falando assim, confia, aguenta, né? Aguenta. Então, às vezes você quer que as coisas mudam, que as coisas deem certo, mas é você que quer que dê certo. E Deus, às vezes, fala que não é desse jeito. Então, Ele fala, você precisa depender da graça de Deus. Depender de Deus. Certo? Vou terminando. As consequências da tibieza. Para terminar. As consequências para com a alma tíbia. A primeira é que você aborrece a Deus e Ele te abandona. Por quê? Porque você vai pecando venialmente, quando vê, pecou mortalmente. Perde a graça. Deus te abandona. E aí é que entra um detalhe. A gente não tem consciência e nem confessa e nem tem contrição quanto a esse aborrecer a Deus. Que é o mais triste, porque nós não temos uma contrição.
diante disso. Às vezes a gente até confessa, mas confessa porque eu sei que está errado. Mas não é porque eu tive contrição. A minha alma não chora de dor porque eu ofendi a Deus. Com pequenas coisas. Não chora. Aí a sua confissão é mal feita, a sua comunhão é mal feita. A sua oração é mal feita. Então nós vamos aborrecendo a Deus. Enfraquece a alma. Se eu perco a graça, eu me enfraqueço. Enfraquecendo a minha alma, enfraqueço a minha vontade. Eu enfraqueço, eu não dou conta mais de lutar. Eu quero fazer assim. Não, tá bom, é assim. Vai até uma hora que você se perde, certo? Ela vai falando que a tibieza produz orgulho. Ele fala, o orgulho, o amor próprio, a vaidade, a sensualidade. Ele dá um exemplo de uma pessoa que está doente. Eu tive dengue há muitos anos atrás. A minha dengue, ela foi silenciosa. A minha dengue, eu não tive todos os sintomas que a dengue dá. Eu não tive febre, eu não tive dor de cabeça, eu não tive dor no corpo, tive nada disso, só enjoo e vômito. Fazia o teste da dengue, nada. Ó, essa plaqueta sua tá baixa, mas parece que é dengue. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, eu olho sangrando. Interna. Vamos internar, porque você está muito fraca. Internei sexta, sábado, domingo eu saí. Quando eu saí, eu morava com a de Júnior nessa época. Eu falei, Júnior, eu estou muito ruim. Eu estou vomitando sangue. Aí eu internei. Fiquei mais 10 dias internado. A tibieza é desse jeito. Ela vai acontecendo na alma da gente e que nós não vamos vendo. É um orgulho aqui, uma vaidade ali, uma preguiça ali, um desânimo aqui. E quando vê, morreu de dengue. Eu só não morri por causa disso. Porque o padre acho que rezou tanta missa para eu sarar que eu sarei. Juro, eu fiquei muito ruim. Aí o médico falou assim, agora você vai ficar 1 mês de repouso. Eu falei, esse cara tá de brincadeira comigo. Eu falei, eu vou à missa. Ele falou, você não vai à missa. Eu falei, que isso? Aqui que tem, eu vou sair de casa, sentar lá, ficar lá, levantar, pronto. Pois eu fui, no metade da missa, eu fui embora. No outro dia eu fui no médico de novo. Ele falou assim, a última vez, se a senhora passar mal de novo, você não precisa vir aqui não, que eu não vou cuidar mais da senhora. A senhora é muito teimosa. Tá bom, não vou à missa mais, tá bom? Não vou mais à missa. Então ela vai dando isso, né? Até que nós vamos chegando à morte. Depois me leva ao caminho do pecado mortal. O venial vai tomando conta até se tornar um pecado mortal. Porque a gente sabe que o hábito do pecado venial te leva ao pecado mortal. Aí pronto, aí acabou tudo, né? Mais leva a uma cegueira espiritual. Você não vê. Não adianta ninguém falar. Você também não vê. Não é assim não. Você está falando isso, mas não é desse jeito também não. Está exagerando. A gente torna numa cegueira espiritual. Não começa, né? Eu não começo a admitir o que eu estou realmente vivendo. E nem aceito. Se alguém falar para mim, olha, você está na tibieza. Você não está rezando mais. Você não está fazendo isso mais. Você está morno no negócio. Pronto, morreu. Isso vai explodir. Por quê? Porque eu estou numa cegueira espiritual, certo? E por último, ela me prepara para a impenitência final. Vou morrer em estado de pecado mortal. Eu perco a graça, eu perco o céu. Por quê? Porque eu não tenho contrição mais no final. Entenderam? Impenitência mortal. Pau. Inferno. Não tem outro caminho. E eu vou falar por último do remédio da tibieza. Se você for atender uma pessoa que está na tibieza, o que você vai falar para ela? Reza, minha filha, reza. Porque senão não vai adiantar. Então vamos lá. Presta atenção, acorda. Isso aqui é pra gente. Gente, isso aqui é uma formação. Para que possa ajudar a gente a ser melhor, certo? Remédio da tibieza. Descobrir a tibieza. Aonde que a sua tibieza começou? Quando você deixou de rezar? Quando você deixou de praticar as suas penitências? Quando? Eu vou reconhecer, olha, eu comecei ali, ó. Hoje eu não rezei, amanhã eu não fiz jejum, depois eu não li mais a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não lê a palavra de Deus? Quanto tempo faz? Irmã, eu não tenho tempo nem de ler a palavra. Eu começo a ler, cai. Então, primeiro descobrir, fazer um exame de consciência sobre isso. Segundo, fazer o que foi omitido e fazer bem. Bom, eu descobri que eu não fiz aquela mortificação bem feita. Então eu vou fazer de novo. Eu descobri que eu não fiz isso bem feito. Então vou fazer de novo. Eu descobri que eu estou participando da missa assim, ó. Só estou lá de corpo presente.
eu vou começar a participar bem. O que eu deixei de fazer, eu vou fazer agora e bem feito. Tá certo? Terceiro, fazer tudo com método e com pureza de intenção. Eu vou fazer para agradar a Deus. Aí ele vai falar, primeiro, você fazer um bom regulamento de vida e fazer bem feito. Então, eu vou rezar tal horário, eu vou cumprir essa obrigação, eu vou fazer isso. Fazer um regulamento de vida que dê certo. Lá no Fio de Ouro, quem já fez o Fio de Ouro, fala que o projeto de vida tem que fazer de forma que ele seja realizável. Não adianta você colocar que você vai levantar 4 horas da manhã todos os dias para você rezar, se você dorme à noite. Se você não consegue levantar, você vai ficar frustrado. E não adianta que você vai rezar 10 horas da noite, porque você não vai rezar 10 horas da noite. Ninguém dá conta. Hein? Você trabalha o dia inteiro, dona de casa o dia inteiro, menino, papagaio, periquito, cachorro. Quem que dá conta de ficar rezar das 10 à meia-noite? Dá conta? Não, gente. E se eu sou mãe, eu tenho que saber que o meu dever de Estado é ser mãe. E eu rezar de acordo com o que dá certo. Você não vai poder falar assim, agora eu vou para a igreja fazer 2 horas de adoração e vou deixar o menino lá em casa, passando fome. Seu marido vai chegar, não vai ter nada para ele comer, mas eu estava rezando. Não dá certo, certo? Não durma, eu estou terminando. Meditação cotidiana. Todo dia você tem que meditar, para que você saia da tibieza. É um dever nosso também. Medite a palavra, medite o evangelho do dia. Vocês estão acompanhando a primeira leitura das missas, que é sobre Salomão? Então ou não? Tem uma coisa que me inquieta lá. Salomão era o menino dos olhos de Deus, né? O cara era o cara. Sábio, eleito, escolhido. Tinha tudinho para dar certo. Eu acho que é amanhã ou depois. Acho que é amanhã. Ele perde tudo. Por quê? Ele perde tudo. Toda a sabedoria dele. Porque ele se entregou às paixões. Ele entrou na tibieza. Perdeu a graça. Eu fico pensando nisso. Nós podemos passar por isso. Deus nos dá muitos dons. E porque não meditamos, não rezamos, entramos na tibieza, na assídia, na preguiça, perdemos tudo. Somos movidos pelas paixões. Não usamos nem a inteligência e nem a vontade. Essa passagem, para mim, ela é muito, muito forte. De que eu posso perder tudo. Quinta, uma penitência depois de cada falta. Toda vez que você cair numa falta, na tibieza, você fazer uma penitência. Nossa, eu estou negligenciando a minha meditação. A penitência é para que ela te lembre que você tem que se esforçar para alcançar uma virtude. Então ele vai falar, toda vez que você cair numa falta, cumpre uma penitência. Aí eu vou te questionar, quando você confessa, como que você faz a sua penitência que o Padre te dá? Por um mero formalismo ou com um desejo realmente de não mais pecar? Porque no ato de contrição fala para que eu não peque mais. Aí você faz a sua lista de confissão. Quantas vezes você tem repetido o mesmo pecado? Aí fala que a gente busca um outro sacerdote para não contar, porque aquele outro já sabe de cor salteada, aqueles meus pecados, que eu não mudo. Você pega a mesma lista de confissão e vai lá e fala, Padre, esse dia eu falei assim, Padre, eu tenho vergonha, mas vou falar para o senhor. Eu não mudei aqui, eu estou muito irada ainda. Eu tenho uma ira latente de sanguínea e que eu ainda não consigo dominar. Estou aprendendo, né? Mas ainda estou aprendendo. Então, essa penitência para alcançar as virtudes. A mortificação e a meditação, elas têm que andar juntas. Se eu medito, eu encontro aquilo que é a minha fraqueza, aquilo que vai me cair na tibieza, eu tenho que mortificar, né? Confissão e comunhão bem preparada. Foi o que eu falei. Eu ter uma contrição verdadeira e me confessar bem e comungar bem. E ele termina falando do Santo Rosário, que vai me ajudar a vencer a tibieza. E eu acrescentei um outro, que é o diretor espiritual. O diretor espiritual, ele ajuda a gente a ver o que não conseguimos ver. Aí você se reflete. Como está a sua direção espiritual? Como está? Às vezes não é a quantidade que eu tenho feito, mas como eu tenho feito a minha direção espiritual. Se é uma direção espiritual. Você é capaz de falar tudo para o seu diretor espiritual? Tem gente, às vezes, quando vai embora da comunidade, aí você fala assim, mas eu não sabia disso.
Tem coisa que às vezes o diretor fala assim, mas eu nem sabia disso. Fulano lá sabia, e eu que sou diretor da pessoa, não sei disso. Por quê? Porque a pessoa não é verdadeira na direção. Amém? Eu sei que o assunto ele é longo, às vezes enfadonho, mas ele é muito importante. Porque começa pela tibieza e passa pela assídia. E o que acontece? A gente perde a graça. Se eu sou uma consagrada, vai chegar uma hora que eu vou deixar de ser. Se eu sou casado, vai chegar uma hora que você vai deixar de ser. Então, que vocês possam fazer bom uso disso tudo. Leiam, estudam mais, né? Tem aquele livro da tibieza, Como Vencer a Tibieza, né? Do Monsenhor Ascânio, que você possa ler e meditar mais sobre isso. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a sermos melhores como pessoa, como pai, como mãe, como consagrado. E que você e eu, né, isso aqui para mim também, que eu pense na minha história, que eu pare, medite, como eu estou vivendo a minha fé, como eu estou vivendo a minha missão de ser família, missão de ser eleito, de ser escolhido. Todos nós aqui temos um chamado. E o chamado que Deus fez a cada um de nós é de sermos santos. Eu estava pensando nesses dias, como que as pessoas me veem lá fora? Porque eu tenho a graça do hábito. As pessoas quando vê uma irmã, um hábito, né, elas acham que a gente já é santa. O hábito em si, eles já mostram que a gente tem uma eleição maior. Mas o que eu pude parar e pensar é qual o testemunho que eu dou lá fora. Qual o testemunho que eu dou onde eu vou. Qual o testemunho que eu dou para cada mulher que está lá em casa. Às vezes eu erro, eu peco, e eu fico chorando lá no meu quarto, de pensar nisso. De pensar que eu poderia ter feito melhor, mas eu não fiz. E que aquela alma pode ter se perdido por minha causa. Eu tenho que parar e pensar como eu estou vivendo a minha fé. Como eu vivo esse chamado que Deus me faz. Porque querendo ou não, vocês, quando vocês vêm aqui e participam de uma santa celebração, muita gente fica observando vocês. Muita gente fica olhando para vocês para ver como que vocês rezam, como que vocês comungam, como que vocês participam, como que vocês educam os filhos de vocês. Muita gente está de olho em nós. Então que nós possamos parar e pensar um pouco nisso. Parar e pensar como eu estou vivendo a minha fé. Como eu vivo a minha fé. Vamos pedir a Nossa Senhora neste momento que ela nos fortaleça. Que o Espírito Santo tire de nós toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual. Tudo que possa impedir que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Deus não nos chamou para este mundo. Deus não nos chamou para sermos cidadãos do mundo,
Deus nos chamou para sermos santos. E que nós tenhamos essa convicção no nosso coração de sermos santos. Santos de verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Imaculado Coração de Maria, São José, Santa Baquita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.